Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Diálogos da Gerovida. Nesse 22º episódio, eu estou aqui com a minha querida Vanessa Patrocínio, minha querida irmã, que já esteve conosco em outro Diálogos da Gerovida, mas dessa vez ela volta para um tema super pertinente neste momento que estamos vivenciando: recolocação profissional em tempo de pandemia. E ela tem uma larga experiência nesse assunto e poderá super contribuir conosco. Eu vou reapresentar a Vanessa para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Vanessa Patrocínio, psicóloga clínica com ênfase na terapia comportamental cognitiva, experiência de mais de 20 anos em recursos humanos, com desenvolvimento de carreira, treinamentos, recolocação profissional e gestão de pessoas, especializada em gestão de pessoas e psicologia clínica. Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso 22º episódio, e vamos direto ao assunto. Como você tem uma larga experiência nesse assunto de recolocação profissional, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco como está essa situação das contratações neste momento de pandemia. Muito bem. Antes de mais nada, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar para vocês, falar para o público da Gerovida, né? Um público que eu gosto, me identifico muito, né? E é sempre uma honra falar junto, né? E poder falar com a minha querida irmãzinha também, né? Bom, trabalhei mais de 20 anos em RH, desde empresas de consultorias, empresas nacionais, empresas multinacionais de grande porte, fiz um processo bastante grande, em empresas mesmo, fazendo consultoria, entrando no ambiente corporativo, sabendo como é que estavam as coisas. Porém, recentemente, estou dando mais ênfase aí no trabalho clínico, atendendo as pessoas que estão precisando de uma necessidade psicológica mais emergente nos últimos anos. E não é diferente na pandemia. Porém, sempre com um pezinho aí dentro dos recursos humanos, falando sobre carreira, auxiliando as pessoas nesse processo de recolocação, em desenvolvimento de carreira, então sempre trabalhando com esse olhar também. Hoje, por conta da pandemia, muitos setores foram diretamente impactados. Como vocês sabem, devem ouvir as notícias aí nas televisões, nos meios de comunicações, muitos setores foram impactados, muitas empresas fecharam, faliram, entraram aí com processo de demissão em massa, mas tem muitos setores que estão em desenvolvimento, principalmente o setor de tecnologia, o setor de bens de consumo, essa questão de vendas, de internet, essas vendas de entrega, então está crescendo demais. O profissional que está buscando o mercado hoje, ele precisa ficar atento a esses setores. Então, se ele não tem muita bagagem nesses setores, precisa estudar um pouquinho, dar uma lida melhor sobre esse mercado, o mercado que está contratando melhor. Mas em fase de pandemia, sim, ainda existe muitas empresas contratando, muitas vagas em aberto, o mercado não está parado, né? Diferente de muitos segmentos, o mercado está contratando. Quando entra os noticiários de fase roxa, de vai parar, de lockdown, todo o mercado dá uma freada, isso é normal. Mas os recrutadores, o pessoal de RH está sempre ainda de olho em LinkedIn, recebendo, divulgando as vagas. Então, em fase de pandemia, tem todo um processo que entra em processo de estagnação, mas tem todo uma gama de vagas que ainda está em movimentação. Então você falou que, de modo geral, o que está sendo mais crescimento, ou que continua, né, em alavancagem de vagas, tecnologia, que mais que você comentou mesmo? Bens de consumo, tudo que tem a ver com bens de consumo, que é o que a gente não deixa de utilizar, né? A parte de alimentos, de higiene, são mercados que ainda estão bem favoráveis, e principalmente esses mercados que as pessoas estão dando ênfase para a entrega, para vendas pela internet, para fazer essa troca com o consumidor via a internet. E aí, pensando então, né, nessas pessoas que tanto hoje têm um emprego, né, têm um trabalho, mas elas talvez queiram mudar de carreira, ou até no caso dessas muitas e muitas pessoas que estão desempregadas, o que você sugere, que dicas que você daria para que elas pudessem melhorar o currículo delas? Bom, são pessoas distintas, quem está hoje numa empresa trabalhando e quem está no mercado, então são dicas distintas. Quem está hoje numa empresa
O ideal é que ela se fortaleça onde ela está. É um momento de contratação, sim, mas não é um momento tão agradável para transição de carreira. Claro, fica de olho no mercado, vai identificando se tem vagas em aberto, vai tateando as vagas devagar, porém, continua aí se fortalecendo na empresa em que está, porque a empresa que está possivelmente está trabalhando para ter um crescimento, e aí é o momento que o profissional também tem as oportunidades de crescer. Para os dois, tanto para a pessoa que está procurando o mercado como para quem está trabalhando, o ideal é sempre estar em desenvolvimento, sempre fazendo curso, se especializando na sua área. O inglês não precisa nem falar, que as pessoas que precisam, das empresas que trabalham, precisa estar com o inglês aí bem ativo, mas os cursos que a pessoa faz para o setor dela é o que faz o diferencial para esse momento. Quem não está trabalhando, a minha dica também fique olhando no mercado, mande currículo, entre no site de contratação, porém, pense num plano B. Não fique só esperando uma vaga para você se recolocar como CLT ou PJ. Pense numa outra coisa que você pode fazer. Algum curso que você pode fazer para vender alguma coisa na internet, algum produto que você possa fazer à venda. Tem gente que se redescobriu fazendo bolos, doces, vendendo pratas. Tem pessoas que conseguiram se redescobrir nesse momento fazendo outras coisas. Então, quem não está trabalhando, continue sim procurando as vagas no mercado, mas pense em outra coisa que de repente você pode fazer para alavancar um negócio, ou para abrir um negócio próprio, ou só para ser uma coisa temporária enquanto você espera uma nova oportunidade. É um olhar de empreendedorismo, né? E aí talvez quando você fala de continuar estudando, se especializando, nós temos visto o crescimento de cursos online, o crescimento de cursos, muitos deles gratuitos. Então, talvez para essas pessoas que não estão trabalhando e até para as que estão, cursos nessa área de empreendedorismo para compreender um pouco mais, né, como que empreender um novo negócio, ações para de fato poder desenvolver algo, como você disse, né? Então, eu vou buscar aquilo que eu gosto. Será que eu consigo trabalhar com isso enquanto eu não consigo um trabalho? Ou quem sabe possa até virar o meu meio de vida mesmo, né? Isso, essa é a ideia. Tá, então pensando, agora você me fez pensar em duas coisas. Então, duas perguntas em uma, tá? A primeira, assim, então essas pessoas que vão buscar um trabalho, né? Então, que dicas que você daria para elas se saírem melhor em entrevista? E essas que talvez vão buscar outros negócios, né? Então, como colocar em prática? Então, assim, como começar, né? Então, qual o primeiro passo? Assim, enquanto eu não consigo uma entrevista, qual o primeiro passo? A primeira coisa que eu preciso fazer para ir para esse outro lado? Uhum. Bom, a dica para quem precisa se sair bem na entrevista é, antes de mais nada, saber o local que ela está indo. Então, por exemplo, a Gerovida me convida para uma entrevista para participar do quadro do corporativo da Gerovida. Eu preciso conhecer a Gerovida, eu tenho que fazer pesquisa sobre ela, entender como é que funciona, saber qual que é a metodologia, a ideia da diretoria. Eu preciso entender o que a Gerovida quer, o que ela representa, fazer pesquisa de publicações que vocês tenham feito, porque quando eu for para a entrevista, eu estou mais familiarizada com a empresa, então aquela insegurança ou um receio que bate na entrevista diminui um pouco, porque eu conheço o local que eu estou pisando. E não só conhecer a empresa, mas como se conhecer bem. Então, o seu currículo tem que estar na ponta da sua língua. Tudo que tem lá no seu currículo, você tem que saber falar de uma forma muito natural, trazer os seus projetos, conseguir transmitir para a pessoa aquilo que de fato você sabe fazer no dia a dia. Então, tudo que tem ali no seu currículo, ele tem que estar na ponta da língua. Um facilitador hoje é que as entrevistas, a maioria são online. Então, Sim. Você pode deixar seu currículo aqui do lado, aí você dá aquela batidinha de olho, né? Só para checar se você não esqueceu nada, o que não é ruim, mas o autoconhecimento para a entrevista é o que faz o diferencial. O profissional que se conhece, consegue passar através do discurso dele a credibilidade e a consistência daquilo que ele sabe fazer, faz toda a diferença na entrevista para o momento da contratação. Essa é a primeira parte da sua pergunta. E a segunda empreender parece um bicho de 7 cabeças. Quem nunca empreendeu ou não conhece,
No começo a gente bem sabe, né, Wanda, que é difícil, Sim. a gente, né, patina um pouco, mas é possível. Qual que é a ideia? Você entender aquilo que você gosta de fazer. Não adianta eu falar assim para você, olha, Wanda, eu estou com um produto aqui que é muito bom, vamos vender ele no mercado que a gente vai ganhar dinheiro? Você vai falar, vamos, mas e se seu perfil não for de vendas? Se você não é aquela pessoa que gosta de vender, de inovar, de criar, de estar em redes sociais publicando, não vai te fazer bem. Então, antes de mais nada, entenda aquilo que você gosta de fazer. Busque algo que tenha a ver com aquilo que você já faz. Então, por exemplo, se a pessoa é do administrativo e financeiro, de repente ela pode fazer um contato com empresas para fazer uma consultoria administrativo e financeiro, revisão de contratos. Se a pessoa é de vendas, é mais fácil. Se é uma pessoa da área de biológicas, o que ela pode fazer? Então, buscar aquilo que você gosta. Porque empreender sem ser algo que você gosta dá muito mais trabalho. Então, essa é a ideia. Quando você pensar em negócio próprio, pense em algo que você gosta de fazer. Eu dei exemplo de muitas pessoas que hoje conseguem ganhar dinheiro fazendo doce, fazendo bolos, fazendo a parte de alimentação. Mas será que é isso que você gosta? Se você não gosta, nem entra, nem começa. Agora, se você gosta, então se aprofunde, estude, teste, faça alimentos diferentes, faça docinhos com cores diferentes, e aí você consegue ter uma expressão maior do seu trabalho se você faz aquilo que você se identifica mais. Aí, anteriormente você tinha falado sobre se eu não gosto de vender, então como que eu vou me expor nas redes sociais e tal. Então eu pensei muito nas redes sociais. Agora, de novo, mais dividindo, tá? Porque assim, me ocorreu primeiro. Para quem vai tentar uma vaga nas empresas, é uma curiosidade assim, então, como que as empresas usam as redes sociais para avaliar os candidatos, se é que elas fazem isso? E a segunda, assim, eu sei que hoje tem vários cursos de marketing digital, de como usar as redes sociais para o seu próprio negócio, mas assim, você falou um pouquinho sobre que no começo nem sempre é fácil, nós passamos por isso. O que você poderia falar para quem está começando, né? Então, que fez já esse primeiro passo, né? Então, já encontrei aquilo que eu gosto. Agora, como começar nas redes sociais? Assim, se você poderia falar alguma coisa também. Uhum. Bom, as redes sociais, elas são muito boas, em contrapartida também tem a parte negativa e a parte que às vezes não é favorável para o candidato. Pensando em contratação, existem empresas assim, existem recrutadores sim, que fazem uma varredura na rede social desse candidato para entrar no processo seletivo. Tem outras que não, depende muito da cultura de empresa. Eu já fiz parte de consultorias de empresa que a gente fazia essa varredura, em outras que não, que valia mais ali aquilo que o candidato trazia no momento. Então, é claro, sempre tomar muito cuidado. A rede social, ela está ali aberta para qualquer um. Então, assim, a exposição de forma desnecessária, ela não é favorável nem para a sua vida profissional e nem para pessoal. Então, isso também é algo que eu trago em clínica. Tome cuidado com a exposição que você utiliza na rede social, porque essa exposição, ela pode, em algum momento, vai ser usada contra você no tribunal, né? Uma brincadeirinha que eu faço. Mas se é algo que você está fazendo para contribuir, para dividir, um post que você faz de uma informação bacana, aqueles posts padrão com frases bacanas, isso não vai denegrir você nem na vida pessoal, nem na profissional. Mas se expor demais, acaba não sendo muito favorável. Então, eu sempre dou esse tipo de orientação. Volto a falar, tem empresas que fazem, tem empresas que não fazem. Tem recrutadores que trabalham com essa linha, outras que não. Na dúvida, não temos como saber, então, evitar aí essa questão de exposição em excesso. A sua outra pergunta é a dica para as redes sociais, para quem está começando agora, é isso? Isso. Então, assim, independente de rede social, quem busca ser empreendedor precisa entender que quando você pensa em empreendedorismo, você pensa numa empresa. Vou empreender para uma empresa para mim. Ou seja, você vai se tornar empresa. Então, qual que é o título? Você é S.A. Você é a empresa. Se você é a empresa, você tem que cuidar daquele negócio como sendo seu. O mais importante é ter uma disciplina, cuidar da empresa como sendo sua, porque de fato ela é sua. Então você tem que ter uma rotina de horário para acordar, contatos para fazer,
essa rotina de todos os dias ou a cada 2 dias fazer as divulgações nas redes sociais, precisa ter uma organização mesmo. Então, quando a gente trabalha para uma empresa, tem lá um chefe que nos passa as informações, os gestores, a gente organiza a nossa agenda e trabalha. Quando somos empreendedores, não tem esse chefe, nós somos esse chefe, nós somos os gestores, mas nós temos que ter a nossa organização, porque a gente acaba fazendo tudo, nós que divulgamos, ligamos, falamos, pagamos, cobrando. Se não tiver uma organização, isso acaba tendo um efeito contrário, de você se perder, de você não entregar, de você deixar de fazer alguma coisa. Então, assim como para as redes sociais você precisa ter uma organização, chegar todos os dias, olhar o que está acontecendo, fazer um post, ficar atento para responder se alguém te fizer algum contato, tem que ter essa organização para a sua rotina. Fugiu um pouco da sua pergunta, mas eu acho que atingiu o objetivo da resposta. Foi ótimo, foi muito além, porque realmente nós que trabalhamos com o nosso próprio negócio, nós percebemos o quanto essa questão da organização de fato faz a diferença. Porque, como você disse, senão as pessoas se perdem. Então, a organização e as redes sociais, elas entram no momento da sua organização. Então, não é o dia inteiro, né? Em um momento do meu dia que eu estou organizada ali, então eu tenho um momento de ver e-mails, ver o WhatsApp, ver o Instagram, ver o Face, ver o YouTube, e aí vou ter um momento para as outras coisas. Então, acho que a organização faz parte e é essencial de fato, né? Perfeito. Tá? Exatamente. E aí, Vanessa, pensando na área da gerontologia, há alguns anos eu escrevi um post, um artigo num livro que falava sobre trabalhador idoso. E tem toda uma crença na sociedade que as pessoas, assim, por exemplo, as pessoas mais velhas, principalmente acima dos 45 anos, e os idosos, eles não conseguem, ou eles têm mais dificuldade de conseguir se recolocar no mercado, de conseguir um trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Isso de fato é uma crença, porque você pode olhar no seu meio, você deve conhecer pessoas que estão acima de 45 anos que estão empregadas. Então, se você for olhar, os nossos políticos todos têm acima de 45 anos, você está acostumado a assistir televisão, então se você for ver, atores, atrizes estão acima de 45 anos. Se você vai numa empresa comprar qualquer produto, existem pessoas lá que estão acima de 45 anos. A preocupação estou desempregada e tenho 45 anos. Isso. Então, essa preocupação, ela existe. Existem algumas empresas que, de fato, não contratam pessoas com 45 anos? Existem. Existem empresas que têm um perfil mais jovem, que contratam pessoas mais de 20, 30 anos. Existe, mas não é uma maioria. Tem muitas empresas que preferem até trazer um profissional que já tem experiência, que já tem bagagem, que já tem maturidade, para alguns setores específicos, para algumas áreas específicas. Então, assim, quando você olha no mercado, você não sabe qual vaga tem restrição de idade ou não, porque a gente nem pode fazer esse tipo de restrição na contratação. Mas algumas empresas, de fato, têm, outras não. Então, eu diria para esse profissional, não ficar preocupado, deixar esse currículo bem atrativo para o mercado, porque se ele é uma pessoa que consegue se vender bem numa entrevista, independente da idade dele, é o momento ali da troca, do quanto ele consegue se vender, do quanto ele consegue mostrar que a experiência dele vai contribuir para aquela empresa, porque tem muitas empresas que não têm essa restrição. Então, eu não teria essa preocupação. A preocupação que eu teria desse profissional hoje se preocupar em ter um currículo atrativo para o mercado, independente da idade. O que é um currículo atrativo? A pessoa que tem uma formação alinhada com a atuação, está sempre de olho em cursos, é uma pessoa que tem uma empatia, que tem uma boa comunicação, né, que tem um pouco de liderança, não precisa ser aquela pessoa líder nato, mas que tem um pouco de liderança, que consegue trabalhar bem em equipe. Essa pessoa se torna mais adaptável para o mercado, independente da idade. E você falando me fez lembrar nos próprios concursos públicos, né? Por exemplo, quando se tem um empate, se eu não me engano, a vaga é preferencial para que a pessoa que é mais velha, ou até tem algumas empresas hoje que estão divulgando vagas para pessoas acima de 50, Sim. Um foco muito forte nisso. Então, é como você falou, a questão de estar de olho no mercado e procurar essas informações, né? E eu tenho certeza que se alguém precisar de ajuda, né, só pode contar com você, né? As pessoas podem entrar em contato com a Gerovida, que nós intermediamos esse processo, né, para que você possa aí
está orientando, principalmente essas pessoas que estão aí com essa faixa etária da área da gerontologia, né, 45 acima. Isso é uma coisa que eu faço com muita frequência, assim, as pessoas que me procuram para dar uma melhorada no currículo, para rever, para fazer o currículo, para se treinar para uma entrevista. O que é se treinar para uma entrevista? Eu sento com você, vou te entrevistar como se fosse um processo real, e depois eu vou te dar um toque. Olha, Wanda, nesse ponto você falou algo que não foi legal. Olha, aqui no seu currículo você pode explorar mais. Fala sobre esse projeto que ele é bacana. Ó, quando você falou isso, ficou meio confuso. Vamos trabalhar o momento da sua saída, vamos trabalhar como que você fala, como que você negocia salário. Então, vira e mexe, as pessoas me procuram, como eu trabalhei bastante tempo com isso, elas me procuram para dar esse apoio. E aí eu sempre faço essa ponte, faço revisão de currículo, avalio o perfil da pessoa, dou esse toque, indico quais são os caminhos para ela procurar, quais são os sites que tem mais vagas, dou uma revisada no LinkedIn, que hoje o LinkedIn ele é o Facebook de negócios, então você tem que estar de olho no LinkedIn, tem que estar olhando, tem que estar com um bom cadastro lá. Então são coisas que é habitual do dia a dia para Que quem está ótimo. procurando trabalho. Nossa, muito, muito bom. Nossa, acho que foi muito bom, Vanessa. As dicas super valiosas nesse momento. Nossa, gostei muito. Acho que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Agradeço imensamente por mais uma vez você aceitar o convite e estar conosco aqui no Diálogos da Gerovida. Imagina, conte sempre comigo, seremos parceiras aí sempre que necessário. É um assunto que eu gosto muito de falar, então nós ficaremos aqui um tempão falando, mas fico contente de poder contribuir nesse momento, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo. Maravilha, então. Muito obrigada. Pessoal, por hoje é isso, então. Agradeço a sua participação no 22º episódio do Diálogo da Gerovida. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até lá. Até, obrigada. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!